Fala galera, bem-vindos a mais um Química Online do CMC. Nessa videoaula, nós vamos resolver alguns exercícios sobre a concentração de partes por milhão. Se você ainda não assistiu a videoaula sobre ppm, dê uma pausa nesse vídeo, assiste lá e depois volta aqui para assistir a resolução dos problemas. E se você tem alguma dificuldade com conversão de unidades no sistema métrico, também dê uma pausa nesse vídeo, assista uma aula que eu preparei especialmente para você sobre conversão de unidades e depois volte para acompanhar a resolução dos exercícios. Então, se liga na missão, que o Química Online do CMC já está no ar. Vamos começar resolvendo a questão número 26 da página 39 do seu livro didático. É uma questão do vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, que diz o seguinte: concentrações excessivas de íon fluoreto podem levar a uma doença chamada fluorose. Algumas regiões da Índia apresentam uma concentração natural de 40 ppm de íon fluoreto na água. A que massa em gramas de fluoreto de sódio corresponde essa concentração de íons fluoreto em 1 litro de água? E foi dado que a densidade da água com flúor é para ser considerada como 1 grama por centímetro cúbico. É uma questão de múltipla escolha. Vamos começar analisando aqui o que foi pedido nesse problema. Essa questão, ela pede a massa em gramas de fluoreto de sódio, que corresponde a essa concentração de íons fluoreto. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O exercício não pede a massa do fluoreto, e sim do fluoreto de sódio, o composto completo. Então, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. E o que foi dado nesse problema? Bom, foi dado que a concentração dos íons fluoreto na água são de 40 ppm, ou 40 partes por milhão, e a densidade da água com flúor para ser considerada como 1 grama por centímetro cúbico. Então, vamos resolver essa questão? Eu separei a resolução desse problema em 2 partes. A primeira parte, vamos colocar aqui novamente os dados fornecidos pelo problema, que eu tenho 40 partes por milhão do íon fluoreto, a densidade da água, e a água aqui, lembrando, não é o nosso solvente, e sim a nossa solução, que é a água que está dissolvido, esse sal de flúor, tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, e eu vou fazer a análise de 1 litro dessa água, ou seja, 1 litro dessa solução. Então, vamos relembrar alguns conceitos aqui. O primeiro deles é que 40 ppm pode ser escrito como 40 miligramas por quilograma. No caso da concentração de íon fluoreto, é 40 miligramas desse íon fluoreto por quilograma dessa água que será a nossa solução. Outra coisa importante é lembrarmos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml dessa solução. O que é 1 centímetro cúbico? É um cubinho cuja aresta é de 1 centímetro. Então, se vocês pegarem um cubo que tem exatamente 1 centímetro de aresta, para a água, se vocês encherem esse cubo de água, ali dentro cabe exatamente 1 ml de água. Por isso que essa equivalência é válida para a água, não é válida para todos os líquidos. É uma equivalência válida para a água. E eu coloquei aqui também que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro cúbico? É esse cubo maior aqui, cuja aresta vale 10 centímetros, ok? Para a gente, interessa essa equivalência. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Por quê? Porque, então, eu tenho que, se a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, isso equivale a dizer que a densidade é 1 grama por ml. Bom, eu quero saber o volume de 1 quilograma de solução, ok? Então, quanto que equivale isso daí? Olha, se 1 grama é em 1 ml, isso que a densidade nos diz, ó. A densidade está dizendo que cada ml dessa solução
tem a massa de 1 grama. Então, se eu tenho 1000 ml de solução, eu tenho 1000 gramas ou 1 quilograma, né? Porque eu quero saber essa relação por quilograma, ok? Então, vamos para a segunda parte dessa resolução. Então, nós sabemos agora que 40 ppm equivalem a 40 miligramas de fluoreto por quilograma dessa água, que é a solução. Eu transformei miligramas em grama porque ele pede a massa em gramas do fluoreto de sódio. Essa conversão eu fiz substituindo o prefixo mili, que significa 1 milésimo, pelo seu valor numérico. 1 milésimo é 1 dividido por 1000 ou 10 a menos 3. Se você quer saber uma outra forma de converter essa unidade, assista à aula que eu preparei para vocês sobre conversão de unidades. Fazendo essa conta aqui, 40 vezes 10 a menos 3 vai dar 0,04 gramas por litro, porque a gente viu no slide anterior que 1 quilograma dessa solução equivale a 1 litro dessa solução, ok? Então, se nós temos 0,04 gramas por litro de fluoreto, a massa de fluoreto que eu tenho em 1 litro dessa água é exatamente 0,04 gramas. Mas lembrem-se, ele não pediu, esse exercício não pede a massa em gramas do íon fluoreto. Ele pede a massa do fluoreto de sódio. O que é o fluoreto de sódio? O fluoreto de sódio é um composto iônico cuja fórmula é NaF. Por que é NaF? O sódio está no grupo 1A, tem um elétron só de valência. O flúor está no grupo 17, ou seja, tem 7 elétrons de valência. E nesse composto, o sódio transfere o seu elétron de valência para o flúor, formando um composto iônico. Esse composto iônico, quando dissolvido em água, dissocia seus íons em Na+ e F-. Tá? Então, uma revisão do que vocês viram o ano passado. O que importa aqui para a gente nessa equação? A estequiometria de reação, né? Observamos aqui que não tem nenhum número na frente dos compostos. Quando a gente não coloca nenhum número, significa 1. Então, a estequiometria é sempre 1 para 1 para 1, ou seja, uma fórmula NaF produz um sódio mais e um fluoreto. Bom, qual é a massa de 1 mol, ou seja, qual que é a massa molar desse composto? Não foi fornecido no exercício, então provavelmente o vestibular dessa universidade fornece uma tabela periódica no início da prova. Quando não é fornecido a massa molar, nós temos que ir lá na tabela periódica e observar as massas atômicas dos elementos. Como a gente quer trabalhar com o fluoreto de sódio e nós temos a informação do íon fluoreto, nós não precisamos considerar o sódio aqui nessa equação. Então, eu vou considerar só esses dois elementos. Bom, essa relação estequiométrica aqui do íon fluoreto com fluoreto de sódio é 1 mol para 1 mol, né? A estequiometria está dizendo isso. E qual que é a massa de 1 mol? Se vocês olharem lá na tabela periódica, a massa atômica do flúor é 19, portanto, 1 mol de fluoreto tem massa 19 gramas. A massa do sódio é 23, a massa atômica do sódio. Como tem um sódio e um flúor, é 23 mais 19, que dá 42, tá? E agora eu tenho uma relação de massa, olha, 42 gramas do fluoreto de sódio produzem 19 gramas de íon fluoreto. Basta agora fazer uma regra de 3 para eu saber o quanto de fluoreto de sódio produzirá 0,04 gramas de íon fluoreto. Então, eu coloquei aqui 42 gramas do fluoreto de sódio produzem 19 gramas de fluoreto. Quanto de fluoreto de sódio produzirão 0,04 gramas de fluoreto? A resposta é 0,088 gramas de fluoreto de sódio.
Como essa massa já está por litro, vai ser essa massa em gramas de 1 litro dessa água ou dessa solução. A resposta, portanto, é a letra B desse problema. O próximo exercício é a questão de número 27, também da página 39. É uma questão do vestibular da Unifesp e diz o seguinte: a contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados, há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm, ou 20 partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em miligramas de chumbo igual a... E é uma questão aí de múltipla escolha. Vamos destacar o que está sendo pedido nesse problema. Eu quero saber a massa de chumbo em miligramas. E o que foi fornecido de informação aí? Que eu tenho 20 ppm de chumbo e uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre. Então, vamos ver como que resolve isso aí? Vamos começar organizando os dados do problema? Eu tenho que meu soluto é o chumbo. É a quantidade de chumbo em miligramas que eu quero calcular. E a minha solução é o solo, é a crosta terrestre. É no solo que o chumbo está misturado ali. Então, é uma solução sólida. A quantidade de solo analisado, ou seja, a quantidade de solução que eu quero, é 100 gramas. E se a minha concentração de chumbo é de 20 ppm, isso pode ser escrito como 20 miligramas de chumbo por quilograma de solo. Parcialmente, esse problema já está resolvido, porque eu já tenho a quantidade em miligramas de chumbo numa quantidade específica de solo, que é 1 quilograma. Se eu quero saber em 100 gramas de solo, é só fazer uma regrinha de 3. Se eu tenho 20 miligramas de chumbo em 1 quilograma de solo, 1 quilograma são 1000 gramas. Lembrando, a regra de 3, as unidades precisam necessariamente serem as mesmas analisadas, né? Se eu quero analisar 100 gramas de solo, eu preciso passar 1 quilograma para grama. E aqui a minha resposta já vai ser dada em miligramas. Então, 20 miligramas de chumbo está presente em 1000 gramas de solo, ou seja, 1 quilograma. Quantos miligramas de chumbo em 100 gramas de solo? Resolvendo essa regra de 3, eu tenho 2 miligramas de chumbo. A resposta, então, é a letra D. Vamos para a questão de número 28 do seu livro didático. Diz o seguinte: em uma amostra de 100 litros do ar de uma cidade, há 2 vezes 10 a menos 8 litros do poluente SO2, que é o óxido de enxofre. A quantas partes por milhão em volume isso corresponde? Então, o que está sendo pedido aí? Quantas partes por milhão em volume essas quantidades fornecidas correspondem? Até agora, nós vimos como calcular partes por milhão em massa. Será que em volume é muito diferente? Vamos ver. O que foi fornecido de dados nesse problema? Eu tenho 100 litros de ar e 2 vezes 10 a menos 8 litros do SO2. Vamos organizar esses dados? Bom, eu tenho que o SO2 é meu soluto, né? É a concentração desse soluto que eu quero saber em ppm. E quem é a minha solução? A minha solução é o ar. O SO2 é um gás, né? Então, está aqui em litros, o volume dele, num volume de ar aqui. Partes por milhão significa exatamente quantas partes de SO2 eu tenho por milhão de unidade de volume da minha solução. Eu posso reescrever ppm como ml de soluto por quilolitro de solução. A gente não costuma usar muito quilolitro no nosso dia a dia.
desses prefixos, do prefixo quilo, o que a gente mais usa é quilograma. Mas significa a mesma coisa, o prefixo quilo significa 1000 vezes. Então, eu substituí aqui o prefixo quilo pelo seu valor numérico 1000. E eu tenho agora uma outra forma de escrever ppm para volume, que é ml dissoluto, em 1000 litros de solução. Só que o meu volume dissoluto foi dado em litros. Eu preciso transformar esse volume em litros em ml. Quantos ml correspondem? 2 vezes 10 a menos 8 litros. Se você não sabe fazer essa conversão, dê uma pausa nesse vídeo e vá lá para o vídeo de conversão que eu fiz para vocês. Eu resolvo essa questão nesse outro vídeo. Aqui eu já vou colocar direto o valor. 2 vezes 10 a menos 8 litros correspondem a 2 vezes 10 a menos 5 ml. Agora o exercício está quase no fim. Eu tenho 2 vezes 10 a menos 5 ml em 100 litros de ar. Eu preciso saber em 1000 litros de ar para ter essa conversão em ppm. Vamos fazer uma regrinha de 3. 2 vezes 10 a menos 5 ml de CO2, eu sei que estão presentes em 100 litros de ar. Quanto será que eu tenho de CO2 em 1000 litros de ar? A resposta é 2 vezes 10 a menos 4 ml de CO2. Então, vamos analisar? Eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 ml do soluto em 1000 litros de ar. 2 vezes 10 a menos 4 ml do soluto em 1000 litros de solução. Esse já é o valor numérico em ppm. E, finalmente, vamos para a questão número 30 da página 40 do livro didático de vocês. É uma questão modificada do vestibular da Unicamp, que diz o seguinte: o aquarismo é uma atividade que envolve a criação de espécies aquáticas em ambiente confinado. O bom funcionamento do aquário depende do controle de uma série de parâmetros, como temperatura, matéria orgânica dissolvida, oxigênio dissolvido, pH, entre outros. Para testar seus conhecimentos químicos, responda a seguinte questão. Para peixes de água fria, a concentração ideal de oxigênio dissolvido na água é de 5 ppm. Considerando-se esse valor em um aquário contendo 250 kg de água, quantos mols de gás oxigênio estão dissolvidos nessa água? Ele deu que 1 ppm significa 1 grama de gás oxigênio dissolvido em 1000 kg de água e a massa molar do gás oxigênio como 32 gramas por mol. Então, vamos só destacar o que está sendo pedido aqui. Eu quero saber quantos mols do gás oxigênio. E o que foi fornecido? Eu tenho 5 ppm do gás oxigênio em água em 250 kg de água. Eu quero fazer essa análise, ok? Então, eu tenho 5 ppm de oxigênio dissolvidos na água e eu quero analisar quantos mols em 250 kg de água. E é fornecido a massa molar do oxigênio. Então, vamos ver como que resolve isso aqui? O segredo para resolver problemas envolvendo partes por milhão é organizar os dados fornecidos do problema. Foi fornecido no problema que 1 ppm é a mesma coisa de 1 grama por 1000 kg, ou 1 grama de soluto por 1000 kg de solução. Percebam que é uma forma diferente de expressar ppm. A gente estava falando até agora que era 1 miligrama por quilograma de solução. Se você não entendeu o porquê o exercício fornece ppm dessa forma, dê uma pausa nesse vídeo e assista ao vídeo de conversão de unidades, que lá eu mostro por que o ppm também pode ser escrito dessa forma aqui. Também foi fornecido que a concentração de oxigênio é de 5 ppm. A massa de água a ser analisada, 250 kg. E também forneceu a massa molar do oxigênio como 32 gramas por mol. Bom,
Se 1 ppm significa 1 grama de soluto em 1000 quilogramas da solução, 5 ppm significam o quê? 5 gramas do soluto em 1000 quilogramas de solução. Ou seja, eu tenho 5 gramas do oxigênio, que é o meu soluto, e 1000 quilogramas da água do aquário, que é a minha solução. Mas eu quero analisar 250 quilogramas de água do aquário. Quantos gramas de oxigênio isso corresponde? Resolvendo essa regra de 3, eu tenho 1,25 gramas de oxigênio. Mas o exercício me pede quantos mols de oxigênio tem nesse volume, nessa massa de água. Quando eu tenho massa e quero saber mol, ou tenho mol e quero saber massa, obrigatoriamente eu preciso usar a massa molar do composto, ok? Então, eu tenho que a massa molar do oxigênio é de 32 gramas por mol. O que significa isso? Que se eu pegar uma quantidade de oxigênio correspondente a 1 mol e colocá-la na balança, a balança vai acusar uma massa de 32 gramas, ou seja, cada mol de oxigênio molecular tem massa de 32 gramas. Se eu quero saber quantos mols equivalem a 1,25 gramas, é só fazer mais uma regrinha de 3. 32 gramas de oxigênio equivalem a 1 mol. De onde veio isso? Da massa molar. 1,25 gramas de oxigênio, que é o que eu calculei, que está presente em 250 kg de água, correspondem a quantos mols de oxigênio? Resolvendo essa regrinha de 3, eu tenho 0,039 mols de oxigênio. A resposta do livro didático de vocês está arredondada para 0,04. Espero que vocês tenham entendido a resolução desses problemas. Se não entenderam, vai lá no Fale com a Prof e deixe o seu recado. Então, até o próximo Química Online do CMC. Se não me... saco.